Irmãos, nosso estudo desta manhã, nós vamos retornar ao nosso tema da Confissão de Fé de Westminster, este tema que tinha ficado suspenso desde o finalzinho aí de dezembro, quando nós entramos num período que diversos irmãos viajariam de férias. Nós passamos a ter aula avulsas aqui na escola dominical. Mas nós temos estudado já há mais de um ano a Confissão de Fé de Westminster. Se porventura você está chegando na igreja, você ainda não tem, nós temos alguns exemplares aqui ainda disponível, e você pode pegar de forma gratuita. Este que é um resumo da nossa fé. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem aquilo que nós chamamos de confissão de fé, onde você encontra sintetizado o que é que a igreja crê. E estes documentos constituem da confissão de fé, este que nós estamos estudando, e dos dois catecismos, o breve catecismo e o catecismo maior, que é um desdobramento da própria confissão de fé de uma forma de perguntas e respostas. Então está disponível a todos, aquele que porventura ainda não tem. E esta é a nossa aula de número 54 deste curso. Então nós temos caminhado aí bastante. Chegamos no capítulo 19, e é o capítulo que trata da lei de Deus. Interessante que este capítulo trata da lei de Deus, o capítulo posterior vai tratar da liberdade cristã. É intencional isso. Os organizadores da confissão de fé optaram por colocar esses dois assuntos próximos um ao outro, porque de fato liberdade não é incompatível com a lei de Deus, ou a lei de Deus também não é incompatível com a verdadeira liberdade cristã. Então nós precisamos entender os dois aspectos, e é isso que a confissão de fé vai fazer. Da lei de Deus, então, é o nosso tema da aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Se não conseguir, a gente volta nela domingo que vem, porque é um assunto amplo dentro da confissão de fé. Embora eu já tenha tratado algumas coisas da lei de Deus quando eu falei sobre os 10 mandamentos, talvez aí uns 3 anos atrás, quando nós fizemos uma série dentro dos 10 mandamentos. Uma das aulas nós fizemos uma introdução mostrando este lugar da lei de Deus. A lei de Deus, irmãos, muitas vezes é mal interpretada pelas pessoas. Se eu perguntasse assim, nós estamos debaixo da lei? Qual seria talvez a sua resposta a esta pergunta? Estamos nós debaixo da lei de Deus? Em alguns lugares as pessoas diriam, não estamos debaixo da lei. E isso seria um equívoco, porque nós de fato estamos debaixo da lei de Deus. Mas pastor, como assim debaixo da lei de Deus? Óbvio que a gente precisa entender a lei de Deus. Que aspecto desta lei que nós estamos falando? Porque de um certo sentido nós não estamos debaixo de algumas leis que existiam no Antigo Testamento, dado também por Deus. Como por exemplo a lei da circuncisão. Como a lei, por exemplo, de fazer sacrifícios. Nenhum de nós fazemos isso e não devemos fazer. Então, nesse sentido, nós não estamos debaixo deste aspecto da lei. Então, a melhor resposta que você deve dar, quando você está em um ambiente desconhecido, é você perguntar que tipo de lei você está falando, né? Porque talvez você esteja entre os judaizantes que querem impor uma lei sobre você que, de fato, Cristo cancelou quando Ele veio viver entre nós. Mas dentro de um contexto reformado, quando a gente pergunta se nós estamos debaixo da lei, nós estamos se referindo ao princípio de Deus ordenar leis que nós chamamos morais. E se nós estamos debaixo desta lei moral de Deus, vamos olhar um pouquinho então como que a confissão de fé aborda isso para nós. Por que é que a gente vive essa dificuldade nos dias de hoje das pessoas entenderem bem este assunto? É porque as pessoas fizeram na mente delas, influenciado por uma linha teológica chamada dispensacionalismo, onde você dividia as eras em dispensações, e uma delas seria a dispensação da graça, muito popularizada numa Bíblia do passado chamada Bíblia Scofield. E aí nas notas de rodapé tinha essa visão sendo divulgada. E aí muitas pessoas acabam abraçando sem perceber o que estava por detrás disso tudo. Então, dentro dessa visão como um todo, as pessoas acabaram fazendo essa dicotomia entre Antigo e Novo Testamento, dividindo da seguinte forma:
lei como sendo o período do Antigo Testamento e graça como sendo o período do Novo Testamento. Essa é uma demonstração equivocada, tá? Mas é assim que muitas pessoas ainda hoje acabam pensando. As pessoas dizem, no Antigo Testamento as pessoas foram salvas pela lei. No Novo Testamento é que as pessoas são salvas pela graça. Isso é um erro, porque pela lei ninguém conseguiu ser salvo. A lei diz, cale-se todos diante de Cristo, de Deus, e todos sejam culpados diante do legislador. Então a lei nunca foi capaz de salvar ninguém, porque de fato a lei não foi dada para nos salvar. Desde a queda, nenhum de nós estamos aptos a obedecer à lei para sermos salvos. Mas nunca foi. Não é que no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento pela graça. Quando você faz essa dicotomia, é uma dicotomia simplista e você acaba então jogando, por exemplo, no inferno pessoas como Abraão, Moisés e tudo mais. E aí, para tentar remediar isso, uns vão dizer, não, quando Jesus morreu, ele foi lá e pregou para aquelas almas que estavam lá no inferno. E aí então eles se arrependeram, porque agora foi dada a oportunidade da graça para eles, que não faz sentido nenhum à luz da Escritura. Então essa é uma divisão equivocada que você não deve fazer, pensando em lei como um período do Antigo e graça como um período do Novo Testamento. Como que nós deveríamos ver então a lei existindo durante todo o período do Antigo e do Novo Testamento? E a graça existindo desde Gênesis capítulo 3, que foi a queda, até o final da história também. Então, lei e graça estão presentes em ambos os testamentos. É assim que nós encontramos nas Escrituras. Graça é o favor imerecido de Deus, ou uma ação misericordiosa de Deus, resgatando aqueles que mereciam maior condenação. Desde a queda de Adão e Eva, você vê graça sendo ministrado, inclusive aquele primeiro casal, quando Deus vem e propicia que eles sejam cobertos dos seus pecados através da morte de um animal. Você vê nomes sendo dados e promessas sendo feitas, e Adão e Eva crendo nessas promessas. Isso tudo é uma mensagem de graça, de evangelho aí presente. Tranquilo quanto a essa parte? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma dúvida? Alguém não entendeu bem esse gráfico que foi demonstrado? Alguém gostaria de contribuir? É o momento oportuno. Então vamos para a confissão. O que é que a confissão diz no capítulo 19 sobre este assunto? Vamos fazer uma leitura, geral, embora eu sei que você já leu em casa e tal, mas talvez você esqueceu que ia começar o curso da confissão de novo e veio para cá sem ler. Então vamos ler tudo para a gente ter uma visão do que o assunto trata. Até porque talvez uma pergunta ou outra que você vá fazer, você diz, não, calma aí, aí na frente vai chegar nela. E aí a gente já tem uma visão do todo para depois descer em cada um dos parágrafos. Vamos ler. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir a lei, e o ameaçou com a morte caso ele a violasse, e dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Lembra, ele está dizendo como que a lei foi dada a Adão, no pacto de obras. Nós já estudamos sobre o pacto de obras, tem uma aula lá disponível no canal da igreja sobre os pactos, a doutrina do pacto e o pacto de obras. Então ele está dizendo, a lei estava lá em Adão já. Por isso que quando eu volto nesse gráfico aqui, você percebe que a lei é um pouquinho anterior à própria graça, no sentido salvífico da graça. Por causa desse aspecto da lei estava presente já no aspecto criacional de Adão. Segundo parágrafo. Essa lei, aquela lei que foi dada a Adão, essa lei, depois da queda do homem, vamos ler? Continua a ser uma perfeita regra de justiça. A lei não sofreu nenhuma alteração de valor nela, por causa do fato do homem não ter cumprido a lei.
A lei foi dada a Adão e Eva, e eles não cumpriram a lei, tendo condição de cumpri-la. Essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma lei perfeita. Como tal, vamos ler? Foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Ele está falando do que aqui? Dos 10 mandamentos. Aquele que a gente conhece, não terás outros deuses diante de mim e tudo mais. Ele está dizendo que aquela lei dada a Adão e Eva foi então dada, escrita aos homens no Monte Sinai, personificado nos 10 mandamentos. Aí estão os 10 princípios que mostram a lei de Deus sendo dada ao ser humano. E aí ele mostra a divisão, né, dos mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Então os 10 mandamentos encontram nesta divisão. Depois eu vou voltar, tá? Um pouquinho mais de detalhes. Mas eu quero que a gente veja o todo. Lei dada a Adão, a lei era perfeita, Adão e Eva perfeitos para cumprirem a lei. Mas Adão e Eva não cumprem a lei, quebram o pacto de obras, mas a lei continua sendo perfeita. E a lei é dada aos homens, escritas, não que ela já não tivesse sido dada, foi dada aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, estão escritas no coração de todo ser humano, mas é dada em um contrato escrito a Moisés, lá no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos mostram a nossa relação para com Deus e a nossa relação para com o próximo. Vamos ler? Além dessa lei moral, geralmente chamada lei moral, vamos ler? Foi Deus servido ao seu povo Israel, considerado uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais, que contém diversas ordenanças típicas. Então não existe só a lei moral que foi dada a Adão e Eva e personificada nos 10 mandamentos. Deus deu também depois as leis cerimoniais, que foi dada a Israel, vinculado com o seu culto. Vamos ler? Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Preste atenção no que você vai ler agora. Estão todas abrogadas sobre o Novo Testamento. Estas leis caíram, não existe mais as leis cerimoniais. Você pode comer a carne de porco tranquilo. Você abre lá em Levítico, você vai ver que diversos tipos de animais você não poderia comer. Hoje você pode comer. Por que você pode comer? Porque essas eram leis cerimoniais ligadas ao culto que apontavam para Cristo. Uma vez que a realização veio, que é Jesus Cristo, então a sombra deixa de existir. A sombra só antecipa a realidade. E as leis cerimoniais faziam isso através do templo e diversas outras questões que abrangem isso. Na verdade, quando você pega as leis cerimoniais, ela é também um desdobramento da lei moral, uma aplicação desta lei, voltado para o culto e dando uma consciência de pecado. Ela quer mostrar o quanto que nós, que não cumprimos os mandamentos de Deus, para nos relacionar com Deus que tem mandamentos, tem que fazermos diversas cerimônias. Quando veio Cristo, que é a cerimônia perfeita, ou aquilo que as cerimônias apontavam, não faz mais sentido. Se hoje você olhar para as leis e querer pegar lá um pombinho e oferecer um sacrifício, dizendo, tem um texto bíblico que fala isso, e tem mesmo, se você abrir você vai achar. Mas se você não entender essa caminhada, você está quebrando um princípio bíblico, você está diminuindo a obra de Cristo. Porque tudo isso você vai em Hebreus vai dizer que essas coisas não fazem mais sentido. Então as leis cerimoniais estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Mas há um outro tipo de lei, a esse mesmo povo que é Israel, vamos ler? Considerado como um corpo político. A nação de Israel era uma nação que era religiosa e também era uma nação política. Deus deu leis civis
que deixaram de vigorar quando a nação daquele povo deixou de existir. E que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Então as leis civis dadas a Israel era uma teocracia, não existia uma constituição, existia o Antigo Testamento, que na verdade era a constituição deles. Essa forma de Deus governar, Deus não continuou após Cristo, porque na nação de Israel é a igreja. E Cristo continua governando a sua igreja. Mas as nações, Cristo então não vem dando leis políticas sobre elas como uma nação teocrática. Embora as leis civis de Israel, elas não estão em vigor para nós hoje enquanto nação, elas são pedagógicas, para nos ensinar como que era a justiça. Porque afinal de contas, se os 10 mandamentos falam da nossa relação para com Deus, da nossa relação para com o próximo, quando as pessoas quebravam essa relação com o próximo, por exemplo, furtava, dava prejuízo para alguém, como que deveria tratar esse prejuízo? Aí você tinha uma série de leis civis, que era a aplicação deste princípio. E por aqui você encontra a sabedoria de Deus, em lidar com essas questões. Se a lei não está em vigor hoje para nós, porque nós não estamos debaixo de uma teocracia, mas a sabedoria da lei deve nos apontar para nós sabermos o que é certo, o que é errado, como lidamos com o crime, como lidamos com isso. Então você encontra muita sabedoria na lei civil de Israel. E uma das coisas muito fortes na lei civil de Israel é a ideia da retribuição das coisas. Então se alguém... tem uma lei muito famosa, por exemplo, do boi. Se o boi vai lá e chifra um outro boi de uma outra pessoa, como é que faz isso? Hoje em dia, se alguém bater no carro de outro, você vai tentar resolver no diálogo, senão você vai procurar a justiça para ver quem está certo, quem está errado e julgar. Em Israel, quem fazia isso eram os juízes também. Eram as pessoas que estavam vinculadas com a religião. Então eles tinham um princípio da lei para ser aplicado. Há uma injustiça acontecendo e como que eles vão fazer isso? A lei civil de Israel dizia, olha, se o dono do boi sabia que o boi era um chifrador, lá não tinha carro, né? Então o boi era um chifrador, era um boi rebelde e tudo, mas ele não fazia nada, deixava solto e tudo mais. Então ele vai ter que pagar pelo boi daquele outro cara e vai ter que dar o boi chifrador para ele também. Ou vai ter que dobrar essa instituição e às vezes matar o boi chifrador. Por quê? Porque ele sabia do risco e deixou acontecer. Então ele precisa fazer alguma coisa ainda mais do que a própria ofensa. Agora, se não, aquele boi era manso, nunca tinha feito nada, primeira vez. O fato de ser a primeira vez não tira a responsabilidade de cobrir o erro com a pessoa. Você vai dar o valor daquele boi. Mas o boi que ficou ferido, você pode pegar para você. E comer, e fazer o que você quiser, é seu boi. Você meio que comprou o boi, entendeu? Então você tem sabedorias aí por detrás enormes que falta hoje em dia nas nossas legislações. A ideia da justiça daquilo que acontece, né? Então alguém rouba e aí ele fica lá preso um tempinho, sai e vira que segue. E não restitui nada, não acontece nada. Então essa é uma visão meio que equivocada desse princípio de sabedoria. Quando você vai para o Antigo Testamento, existia a cidade de refúgio, como se fosse quase que uma prisão. Mas existia só para até aguardar o julgamento. Se de fato a pessoa era culpada ou não. Se ela fosse culpada, ela tem que pagar pelos seus erros. Daí o princípio olho por olho, dente por dente. Quando a gente vê essa expressão, parece muito injusta, né? É muitas vezes usada essa frase como se fosse violência. E na verdade não é bem esse o princípio. O princípio é o princípio da proporcionalidade. Se foi feito isso, acontece isso. Por isso existia, por exemplo, pena de morte, que já era um princípio moral e é aplicado dentro da lei civil de Israel, por exemplo. Então assim você tem essa proporcionalidade das coisas. Então a lei civil de Israel é de grande sabedoria para nós termos uma cosmovisão. Mas a gente não deve achar que a gente vai implantar isso nos governos enquanto sociedade, porque Deus não vai ter uma teocracia. Essas leis enquanto civil deixa de existir, uma vez que a nação de Israel deixa de existir. Lá, por exemplo, você tinha dentro dessas leis civis relacionadas com religiosos, porque elas estão todas se comunicando, né? E todos os desdobrar da lei moral de Deus. Então, por exemplo, quando um falso profeta fazia alguma coisa, profetizava uma mentira, aí você tem uma lei em Deuteronômio 13, dizendo, ele deve ser morto.
Então julgaria ele e faria essa morte. Significa que hoje nós vamos defender que o Estado vai ficar julgando os pastores das igrejas se eles estão falando o que é certo ou errado? Não faz sentido nenhum. O Estado não tem o comprometimento com Deus como existia dentro do Estado de Israel, ou pelo menos o Estado de Israel deveria existir. Então essa mudança acontece, mas a sabedoria está por detrás. E aí, como não se tem hoje essa esfera, mas você tem a igreja executando isso, a igreja deveria aplicar esses princípios. Como ela aplica, não da morte, mas disciplina, né? Que é você cortar aquele que não apresenta o fruto digno de arrependimento. Então é um assunto amplo, mas vale a pena você entender essas nuances. Porque é isso que vai acontecendo. A lei moral é dada, essa lei moral é perfeita, o homem tinha plena condição de responder a ela, Adão e Eva. Adão e Eva quebram, não obedecem à lei. A lei continua existindo enquanto perfeita, mas agora o homem não está mais na condição de cumpri-la. Mas Deus desdobra essa lei em dois aspectos de aplicação, cerimonial e civil. Essas aplicações da lei são temporais, cerimoniais voltadas para a religião e apontando para Cristo, e civis voltadas para a nação. Uma vez que Israel cumpre o seu propósito de trazer o Messias, que é Cristo, então a sombra da lei, dois aspectos da lei, isso diz que Cristo te purifica de todo o pecado. Para alguém formado na mentalidade de Levítico, entenderia claramente a força dessa purificação. Outrora precisava ser diária e repetitiva, tudo que fazia você estava impuro, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Então essas são as sabedorias por detrás da lei. Tranquilo quanto a esse ponto até agora? A lei moral, voltou agora para a lei moral, percebe? Ele mostrou as duas leis que deixam de existir enquanto princípio absoluto, aplicado absoluto, mas agora ele volta para a lei moral. Normalmente as pessoas param aqui e dizem, aí acabou a lei, porque quantas vezes eu leio na Bíblia lá que aí não tem mais valor. Eles estão achando da lei cerimonial. Paulo brigou sobre essa questão da lei cerimonial, queriam implantar a lei cerimonial. Paulo diz, não, de modo algum, a gente não pode circuncidar o gentil. E ele vai bater pesado na lei, mas ele não está batendo na lei como um todo, ele está batendo na lei cerimonial, que esta deixa de existir junto com a lei civil. Ele volta, a confissão agora volta para a lei moral de Deus. Vamos ver? A lei moral tanto das pessoas justificadas como as outras. A lei moral de Deus exige de todos a obediência. De pessoas justificadas, o que são as pessoas justificadas? Que creram em Cristo. E aí então elas foram declaradas justas. Essas pessoas precisam obedecer à lei moral de Deus. E as pessoas que não creram em Cristo também precisam obedecer à lei moral. Por quê? Porque Cristo, Deus é o criador deles. Essa é uma lei dada como criador da humanidade. Como criador, ele tem direito de exigir, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você precisa fazer isso, isso e isso. Então a lei moral vale para todos, crentes e não crentes, gostem ou não gostem, estão debaixo da legislação deste legislador que é Deus. Para aqueles que estão em Cristo, você vai ver que estão livres da sanção da lei, que é a consequência. Se você quebrar a lei, você está condenado. Aqueles que não creram em Cristo, eles serão julgados mediante esta lei. E eles serão condenados, porque eles quebraram a lei do Criador. Quais são essas leis? O princípio dos 10 mandamentos, que está dentro do coração de todo o ser criado. Isso ele intencionalmente precisa sufocar essa verdade à luz de Romanos capítulo 2. Voltemos aí. A lei moral obriga para sempre a todos a prestar obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras. Vamos ler? E isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que foi aquilo que eu sintetizei. Cristo, no Evangelho, vamos ler? Não anula
de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Nós não cremos, a teologia reformada não crê que Cristo anula a obrigação de cumprir a lei. Ele a confirma, ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu não estou aqui para revogá-la. Ele vai dizer, a justiça de vocês precisa exceder muitos a dos fariseus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Um dos princípios dos 10 mandamentos. Mas as pessoas estavam interpretando aquele princípio apenas como algo que é feito. Quando, na verdade, a lei rege aquilo que é feito, a lei de Deus, e aquilo que é sentido. E aí, Jesus, deixa eu dizer para vocês, aqueles que olharem para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Percebe? Ele não está revogando que não pode adulterar, ele está ampliando a compreensão dos discípulos qual que é o princípio da lei. O princípio da lei é, de fato, o princípio da preservação da sexualidade, de modo que não é apenas fazer, mas é também o pensar. Ele vai fazer isso com vários princípios dos 10 mandamentos aí. Ouviste que foi dito, não matarás. Vai dizer, aquele que odiar o seu irmão, já é um assassino. Então não é que ele está dizendo, pode matar. Ele só está dizendo, vocês estão entendendo errado a lei. E por isso que alguns de vocês estão achando que cumpre a lei. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e diz, mestre, o que devo fazer para ser salvo? Fazer. A pergunta dele é o que eu faço? Aí Jesus diz, fazer é um negócio diferente, cumprir a lei. Guarda os mandamentos. E aí ele pergunta, quais? Aí Jesus cita para ele os da segunda tábua. E ele diz, eu tenho cumprido tudo isso, desde meu nascimento. Ele está tendo uma visão equivocada da lei dele. Ele acha que nunca tinha matado, quando na verdade ele já tinha odiado. Porque o coração nosso foi tomado pelo pecado da queda de Adão. Aí Jesus mostra isso, Jesus vai, então vai, vende tudo que tens e segue-me, dá aos pobres e segue-me. Então o Evangelho não anula a lei moral. Voltemos lá. Embora, vamos ler, os verdadeiros crentes, como um pacto de obras. Preste atenção nisso. Às vezes as pessoas leem a frase pela metade. A frase não é assim, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei. Não é isso. Qual que é a frase? Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como um pacto de obras. Qual que é a diferença? Que no pacto de obras, lá feito com Adão, no pacto de obra, a recompensa, vida eterna, precisava da obediência à lei. Deus disse para Adão, se você não comer do fruto, você vive. O dia que você comer, você morre. Então, a viver era algo que ele teria vida eterna pela obediência dele à lei. Este é o pacto de obras. O pacto existe lei, mas existe também o elemento de recompensa. A recompensa por obedecer à lei. Esse sentido, a confissão de fé está dizendo, os crentes não estão debaixo de um pacto de obras. Eles não estão. A função da lei não é mais a função de nós alcançarmos a recompensa dela. Porque nós não seremos salvos por cumprir a lei. Eu e você não vamos herdar a vida eterna porque nós cumprimos os 10 mandamentos. Porque se fosse isso, seria pelas obras. E não é pelas obras. Então ele está dizendo, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras, vamos ler? Para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito. Tá, se não é para ser salvo ou condenado, então para que precisa a lei sobre os crentes? Aí a confissão vai começar a citar. Vamos ler? Como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida. Qual é a forma de viver? A gente foi salvo pela graça. E a gente vive como? A gente vive de que jeito? Tem uma lei que vai dizer como que a gente vive. Essa regra de vida vale para todos. Para todos. Continuemos. A vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga
a andar segundo a retidão. Descobre-lhes tantos as pecaminosas poluições de sua natureza, de seu coração, vamos ler? E da sua vida, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele, e maior aversão a ele, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Quanto mais você estuda a lei moral de Deus, você percebe quão feio é o seu pecado, quão terrível é os atos que eu e você fazemos, e quão precioso é a obra de Cristo, e quão perfeito ele é, porque ele obedeceu toda a lei. Então, quando você conhece a perfeição da lei, você percebe a sua pecaminosidade, e você então vê a obra de Cristo com maior intensidade. É a função de apontar para Cristo. Esse é um parágrafo grande e ele continua. Ela, que é a lei, é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que sejam ameaçada na lei. O fato de nós sermos livres de sermos lançados no inferno, não significa que eu e você não vamos ter as consequências de quebrar a lei moral de Deus, quando nós adulteramos, quando nós furtamos. Está dizendo, olha, a lei vai nos apontar que é sério quebrar os princípios dela. Do mesmo modo, mostram ainda que essas bênçãos percebe, o fato de obedecer à lei não nos coloca naquela condição, então eu sou salvo pela lei. Diz, não. A lei, você não consegue ser salvo, mas pela lei você ainda tem consequências de quebrá-la e bênção. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Continue a promessa do mandamento. Está lá em Êxodo e está lá em Efésios, no Novo Testamento. Quando Paulo vai dizer do mandamento, Paulo diz também da promessa ligada ao mandamento. Continua a promessa. Então é muito importante a lei de Deus. E aí ele vai caminhar, vamos ler? Os supracitados uso da lei, que foram citados acima, não são percebe? Então, de modo algum estão em oposição, lei e evangelho, como se fossem coisas que estivessem brigando, ou é lei ou é evangelho. As duas coisas caminham juntas dentro das suas funções, Tudo isso é o que a confissão de fé trata deste capítulo sobre lei. Agora eu vou aos poucos mostrar algumas coisas, destrinchar um pouco mais essas coisas que a confissão escreveu aqui, de forma a demonstrar alguns textos bíblicos, tá bom? Fiz aqui um apanhado geral para que você tivesse a ideia. Presbítero Farley. Só para a gente concluir. A lei não salva, isso está claro, né? Mas a lei condena. Condena, a lei condena. Porque o salário da morte é o pecado. É o pecado, né? Pecado. O salário do pecado é a morte. A lei condena. Oi? O salário do pecado é a morte. Eu investi um pouco. E eu concordei com você, que eu nem... eu achei que o presbítero estava falando, eu falei, tá certo. Você tinha falado o que mesmo? Ah, tá. Mas os irmãos entenderam.
Isso mesmo, a lei condena, entende? Não é que a lei é mal por si só, né? Porque às vezes se ela condena, então a lei é terrível. Não, ela é santa. O problema está em nossa relação. E nós não fomos feitos assim. Porque se nós tivéssemos sido feitos assim, diria, poxa, é você pegar o Tiago e dizer, tem que jogar igual o Messi. Não dá, é diferente, a anatomia é diferente, tudo é diferente. Mas Deus não nos colocou nessa condição, não é que Deus nos deu uma lei acima de que o homem poderia cumprir. Deus fez Adão perfeitamente reto para cumpri-la. Ele quebrou, ele caiu, ele quis desobedecer à lei. E agora todos nós nascemos nessa mesma condição. Mas Deus não é daquela pedagogia que assim, se o aluno não atinge nota, vamos baixar a exigência. Chegou, não atingiu ainda não, vamos fazer uma prova ainda mais fácil. Aê, passou! Deus não faz isso. A exigência de Deus continua a mesma. O que Deus vai fazer então para resolver isso? Ele vai mandar alguém que vai conseguir fazer isso, que é Jesus Cristo. Jesus nasce verdadeiramente homem e cumpre a lei. E aí, de cima daquele que foi aprovado, ele conquistou méritos para nos colocar lá em cima. E pega as nossas mãos e diz, vem comigo para isso. Pastor, aqui. Aonde? Angélica. Pastor, só pegando um gancho com o que o Farley perguntou, nós podemos concluir então que a lei não é capaz de salvar o homem, ou ela não tem essa finalidade? Se o homem fosse capaz de cumprir toda a lei, seria salvo. Então nós podemos concluir que a lei tem capacidade de salvar o homem se o mesmo for capaz de cumpri-la completamente? Sim, eu não usaria a palavra salvar, porque você só salva aquilo que está perdido. A lei não vai salvar quem está perdido. A lei vai dizer o seguinte, é assim que se vive. Você só se torna perdido porque você não cumpre a lei. Entende? Então a palavra, por exemplo, Adão não seria salvo se ele não tivesse comido do fruto proibido. Não, ele não estava condenado. Entende? Então não existe a palavra salvação para Adão antes de quebrar a lei. O que existia é recompensa pela obediência à lei. Isso Deus deu graciosamente, porque Deus também não precisava prometer nada de recompensa para alguém cumprir a lei. Deus podia ter feito Adão e ter dito assim, Adão, eu vou te dar uma lei, você vai obedecer essa lei. E Adão obedecendo essa lei, Adão poderia ser morto? Poderia, porque Deus é o Criador. Quando eu digo poderia, não estou dizendo que iria acontecer, tá? Eu estou trabalhando dentro dessa ideia só para ilustrar o ponto. O que eu estou querendo mostrar aqui? A obediência da lei por si só não nos dá grandes coisas. Lembra, Jesus disse assim, depois de ter feito tudo isso, não passa a dizer, servo, fizeste o que foste da tua obrigação. Você não fez nada demais. Nada demais. Só que Deus, graciosamente, Ele deu no pacto de obras lá com Adão uma promessa. Quando Ele faz um pacto, Ele não dá só exigência. Ele resolve se condescender, e todo o pacto é um ato de condescendência, um ato de bondade, de descer daquele que é a autoridade maior, diz, deixa eu ter uma comunhão com você. Aí Deus diz para Adão, se você comer, você vai viver eternamente. Se você não comer, melhor dizendo. Percebe? A lei. Então, se Adão não comesse, ele teria uma recompensa. Essa recompensa é um ato gracioso de Deus, mas não é uma salvação, porque ele não está perdido. Mas Deus daria a ele permanência no estado em que ele foi criado. Ele foi criado num estado santo, justo, perfeito, mas imutável. Ele poderia mudar, tanto é que ele muda. Ele não ficaria nessa situação de imutável para todo sempre. A Comissão de Fé trabalha essa ideia como sendo um período de teste, um pacto de obras. Então, nesse sentido, eu diria, a lei tem capacidade de nos salvar? Ela não tem capacidade de nos salvar, mas ela é o caminho de vida eterna. Basta obedecê-la, basta obedecê-la. E Jesus lidou com esses diálogos, muitas vezes quando Jesus se depara com pessoas que estão confiadas em si mesmo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz, só você obedecer a lei, está lá, entende? Está aqui. Agora ninguém vai obedecer. Quebrou a lei, o que você precisa ter? Vem cá, deixa eu te dar uma notícia boa para você, o Evangelho. O Evangelho é as boas novas. De alguém que está perdido tem salvação para você. De alguém que quebrou a lei, merece um castigo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você crê em Cristo, mesmo você não tendo obedecido,
você vai alcançar a vida eterna. Que aí é pela fé, pela fé. Mas quando Deus há de julgar o mundo no último dia, Ele vai julgar baseado em quê? Na lei, na sua lei. Na sua lei moral. Ele nem vai julgar baseado no Evangelho. Não vai dizer, e aí, você crê ou não em Cristo? Porque tem pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus. Romanos diz que eles estão condenados. Por quê? Por causa da lei. Eles quebraram a lei. A lei. Mas a salvação nunca é por causa da lei. Salvação é por Cristo. Por Cristo. Dialogando com a doutrina da eleição, por isso que eu não gosto de dizer, a pessoa é condenada porque não é eleita. Tá, sim, mas isso não é a forma como a Bíblia articula. Ela é condenada pelos seus próprios pecados. Ela é salva porque ela é eleita. Deus escolheu, mandou o filho morrer por ele. Deus fez tudo para resgatá-lo daquela condição. Mas para ele chegar àquela condição, ele foi por causa dos seus próprios pecados. No acórdão, aí, cadê o Fabiano está aí hoje não? O pessoal do direito aí, no acórdão, não precisa ter lá, dizendo, olha, você não foi eleito, por isso você vai ser condenado. Não precisa ter isso. Você quebrou a lei. Entende? Você quebrou a lei. O Criador disse como deve viver. Você não viveu como o Criador disse que deve viver. Tranquilo? Deu para... Tranquilo eu não sei, mas deu para entender? Só para a gente... Até onde eu pude entender, como uma avaliação assim, de maneira simples, mas eu entendo assim a lei como algo já estabelecido. Por exemplo, assim, ela pode também nos apontar para a eternidade, né? Apontar para a eternidade, onde há algo assim, por exemplo, os Salmos, né, fala que a lei do Senhor é perfeita. Ela é perfeita. A eternidade, a eternidade, né, é um lugar perfeito, né? A própria Escritura diz que lá não entra pecado, né? Sim. Lá não entra nada impuro, né? Porque é lugar puro, lugar perfeito. Então eu vou entender o seguinte, que a lei ela aponta para algo já estabelecido. É isso aí, né? Que é o próprio céu. Acho que eu estou correto na minha interpretação ou estou errado? Sim, lá no novo céus e nova terra, nós vamos viver essa lei. Entende? Essa lei, por isso que ela é boa. Ponto. Ela é boa, ela é perfeita. Como que a gente vai viver lá? A gente vai ter outro Deus? Não. A gente vai adulterar? Não. A gente vai furtar? Não. A gente vai dizer falso testemunho? Não. O que a gente estará fazendo? Vivendo a lei. É interessante ter um escritor que diz que, não, isso é claro, né? A lei é sempre um reflexo do legislador. A lei tem a ver com quem legisla. Tanto é que a gente fala o espírito da lei, a lei do seu tempo, né? A gente vive um período, então tem leis relacionadas com aquele período, de acessibilidade. Revela um pouco o tempo da sua época. Os 10 mandamentos revelam quem Deus é. Não tem como ser diferente. Deus não poderia dar uma lei dizendo assim, olha, adore uma coisa, tá bom? Que não seja eu. Não, Deus não pode fazer isso. Deus não pode dizer, olha, blasfeme com o meu nome. Não tem como. Se o nome de Deus é santo, como é que ele vai autorizar a blasfemar o nome dele? Então a lei de Deus ela é perfeita porque ela revela quem Deus é. A lei não é Deus, mas ela revela quem Deus é. Quem Deus é. Então isso foi muito bom. Por isso que a gente não tem que ter aquela... Normalmente a gente tem a relação assim com a lei. A lei é um negócio muito ruim, né? Nossa, esse negócio de lei... Não, a lei é boa. Triste sou eu que não consigo cumpri-la. E ansiar pelo dia que eu vou cumpri-la. Agora o que o Evangelho fez? Nos resgatou da maldição que a lei trazia. Que a lei trazia a sanção. Não ter outros deuses não era também... Tá, pode ser de qualquer jeito. Não, se fosse dentro de Israel deveria ser morto. Deveria acontecer isso, aquilo, outro. E aí a gente não está debaixo dessa consequência. Porque nós cremos em Cristo. Enquanto nós estamos aguardando essa retransformação total do nosso corpo, nós quebramos a lei todos os dias. Não com alegria, dizer, oba, quebrei a lei. Mas nós quebramos. E aí a gente olha para Cristo e encontramos em Cristo a nossa redenção, amamos mais o nosso Salvador e ansiamos o dia em que nós estaremos aptos a obedecer à lei, por causa daquilo que Cristo fez
por nós. E a perfeição de Cristo, né? Se a lei é tudo isso e alguém que cumpre essa lei, você diz, nossa, esse cara é 10, esse cara é bom. Quando alguém tem um padrão moral um pouquinho mais elevado, a gente já não diz, olha que cara bom, cara jóia, esse aí é íntegro, hein? Cristo é essa integridade em perfeição. Então o que eu vou fazer agora, nessa segunda parte da aula, é meio que voltar em alguns pontos que eu citei correndo dentro da confissão, mas agora com um pouquinho de textos bíblicos, para nós vermos melhor. A primeira parte de Adão, acho que muitos aqui caminharam conosco na aula dos pactos, lá ficou muito bem trabalhado a lei que Deus deu a Adão, Gálatas 3, 24. Antes de nós lermos aí, deixa eu só lembrar a vocês que Deus, quando fez o ser humano, Deus sempre deu leis ao ser humano. Deus fez Adão, Deus disse para Adão, multiplica, lembra? Isso é uma lei. Multiplica, domine sobre os elementos criados, guarde o jardim, não coma do fruto proibido. Ele está dando leis. O fato de Adão não ter sido criado pecaminoso não significa que não precisava de lei. Precisava de lei para saber qual que é a vontade de Deus. E Deus estava dando essas leis. E Deus colocou no coração da humanidade a lei gravada lá dentro. Deixa aberto aqui em Gálatas, mas olha Romanos 2. Para você ver como que esse princípio moral de Deus está dentro do ser humano. Deixa aberto em Gálatas, tá? Eu vou chegar em Gálatas. Mas só para a gente ter certeza absoluta que a gente fez a ponte, todos acompanharam a primeira parte. Romanos 2, verso 14 em diante. Só para você entender o contexto, Paulo está explicando a uma igreja de Roma, sobre a necessidade de levar o evangelho para pessoas que não tinham o evangelho. Ele quer ir para a Espanha. A Espanha naquela época não tinha sido alcançada. Então ele está escrevendo para uma igreja para tentar convencê-los a enviar donativo, a apoiar financeiramente, para que ele possa pregar o evangelho em Roma, na Espanha. Aí qual que é o argumento dele? O argumento dele é que tanto judeus, que receberam a lei escrita, lembra dos 10 mandamentos? Quando a gente fala da lei, a gente lembra muito dos judeus, porque eles receberam a lei escrita, tiveram a tábua da lei. Mas Paulo vai dizer, os gentios também estão condenados. E os gentios não têm a lei, os gentios não foram criados ouvindo sobre Moisés. Alguns deles nunca ficaram sabendo quem foi Moisés. Não sabia que Moisés foi lá e recebeu as tábuas da lei. Se fosse tentando trazer para os nossos dias, seria a tribo que até hoje nunca ouviu nada da Bíblia, do Evangelho. Então, na mente de alguns, eles estão salvos, né? Estão tranquilos lá naquele cantinho deles. Paulo está dizendo, não, a gente precisa pregar o Evangelho a eles, porque eles estão perdidos. Por que eles estão perdidos? Olha lá o verso 14, então. Quando, pois, que não tem lei. O que significa não tem lei? Não tem a lei escrita. É isso que ele estava argumentando. Ele disse, os judeus têm a lei escrita. Ele diz, mas só quem tem a lei não significa nada. Ele diz, o simples ouvidor da lei não é praticante, ele precisa praticar. Ele diz, os judeus, a gente percebeu que não praticou, então estão condenados. Ele diz, mas e os gentios? Quanto aos gentios que não têm lei, a lei aqui é a lei escrita, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, eles procedem por natureza. A ideia de natureza é pelo fato deles terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Pelo fato deles serem criados à imagem e semelhança de Deus, por natureza, pelo fato de ser homem que eu estou dizendo ser humano, homem e mulher. O fato deles serem homem, dá a eles o fato de ter a lei gravada no coração. Os animais não têm essa lei, agora o ser humano tem. Porque uma das características de ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Percebe, presbítero Samuel? A ideia é que você está falando da lei como eterna. Lá na criação ela é revelada a Adão. Adão é feito a imagem e semelhança de Deus. Ele tem essas normas da lei gravada, porque nós fomos feitos para ser assim. Por isso que as pessoas fazem o quê? Quando elas fazem as coisas erradas? Gostam de esconder, não é? Elas têm vergonha de dizer das coisas que elas fazem. Porque elas sabem que estão fazendo alguma coisa errada. Mesmo que elas querem apagar a dimensão transcendente para com Deus.
E aí elas querem criar apenas uma ética voltada para os seres humanos. Mas elas têm vergonha e fazem as coisas às encobertas. Olha lá o verso 14. Quando, pois, gentios que não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Por quê? Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aquilo que as pessoas chamam muito de consciência, a minha consciência está pesada, é a norma da lei lá dentro. Olha o verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo está dizendo, então eles estão perdidos, porque eles têm a norma da lei, e eles estão quebrando essas normas da lei. Romanos 1, ele diz que em vez de adorar o Criador, eles adoraram a criatura. Então todo ser humano tem essa norma da lei. Naturalmente que, à medida que o tempo vai passando, Deus vai retirando a sua graça comum, os seres humanos vão ficando ainda mais atrevidos em seus pecados. O Salmo 53, se não me falha a memória, diz assim, diz o insensato em seu coração, não há Deus, corrompe-se os seus costumes, aí faz diversas coisas. Então, para ele fazer determinadas coisas, ele precisa dizer para aquela consciência dele, não existe Deus. Esse negócio de absolutos, verdade absoluta, o que é certo e errado, não existe. Ele quer sufocar isso, para que ele possa viver de qualquer jeito. Afinal de contas, se Deus não existe, tudo é permitido. Então essa é a tentativa moral dos seres humanos de se livrar dessa consciência lá dentro. O Dr. Davi Charles Gomes, ele diz que uma das coisas interessantes em apologética é que a pessoa quer fugir de Deus e ela foge de Deus para todos os lados. Ela tenta fugir até para dentro de si mesma, mas encontra Deus lá também. Porque Deus está em todos os lugares, está na criação geral, né? Na revelação, está dentro do nosso coração, na lei dele. Os seres humanos foram feitos com as marcas do Criador, mas eles tentam sufocar. Então essa lei está aí, gosta ou não gosta, os princípios morais estão. Por isso que você vai para a literatura fora das Escrituras, e você encontra coisas muito parecidas às vezes, chamado Código de Hammurabi, muito parecido com os 10 Mandamentos. E aí você tem vários princípios. Por que é isso? Ah, porque a Bíblia copiou não sei quem. Não, não necessariamente. O ser humano é um ser moral. Eles precisam desenvolver uma moralidade. Naturalmente que se o homem não fosse pecaminoso, essa moralidade seria perfeita e íntegra. Devido ao pecado, ele vai distorcer isso. E aí nós precisamos de uma revelação objetiva de Deus escrita, para a gente ser pressionado e dizer, não, a lei diz que é isso. Você pode dizer o tanto que você quiser, mas olha o que a Bíblia diz que é. Então esse é o ponto aí. Ok, todo mundo tem essa lei moral, então gravada, e qual que é a função dela? Resumindo a função da lei, 3 funções. A primeira delas, apontar para Cristo. Olha Gálatas, capítulo 3. Então, para a gente dizer se a lei tem ou não valor, a gente precisa entender a função dela. Lembra, eu estou falando de qual lei? Moral. Cerimonial deixou de existir por causa de Cristo. Civil deixou de existir porque não tem mais uma nação. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele fala isso, existe um governo que não tem a constituição do Antigo Testamento, existe um governo romano. E aí nessa relação vai ser tensa, porque ora o governo vai estar dentro da sua esfera, ora ele vai querer abranger outras esferas. Aí em Atos você vê os apóstolos dizendo, importa obedecer a Deus, que aos homens, e eles vão se recusar à obediência civil, porque a lei de Deus está indo contra um princípio que a lei civil está exigindo. Agora, quando a lei civil está exigindo algo que a Bíblia não condena, opa, pode fazer. Ah não, mas a Bíblia, não tem problema nenhum, você está debaixo da autoridade. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava lidando com a questão do imposto, o tributo a César. E o que passa despercebido às vezes naquela história, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é o contexto em que a pergunta é feita. Eles pegam uma moeda e estão dizendo, é lícito pagar tributos a César? Aí Jesus diz, de quem que é essa imagem? De quem que é essa esfinge?
na moeda. Aí eles vão dizer o quê? De quem que é? De César. Ele vai dizer, essa imagem é a imagem de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. E César sempre quer ter o ser humano debaixo da sua dominação. Então Jesus não está dando valor, ele está dizendo que deve ser pago o tributo a César, mas ele está dizendo que existe uma imagem. A questão toda é a discussão sobre de quem é essa imagem. A imagem de quem é precisa ser dada a quem é. A imagem do tributo é de César, dê a César a parte dele. Agora a imagem, semelhança que é você não se dê a ideologias políticas. Você deve ser dado a Deus, você é de Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Imagem bem definidas, né? Volta lá para Gálatas capítulo 3, então, verso 24. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com os detalhes. A lei não nos justifica, hein? A lei nos conduziu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O aio é o pedagogo, aquele que ensina, aquele que conduz, aquele que pega nas mãos. Então a lei serviu para isso. A lei pega as nossas mãos e diz assim, olha o que deve viver. Aí diz, olha, você obedece à lei? Não. Tá, deixa eu mostrar a você alguém que obedece à lei, Cristo. Creia nele, você será salvo. A lei está servindo de apontar para Jesus Cristo. Então a função da lei, a primeira delas é apontar para Jesus Cristo. Paulo chega a dizer que sem lei, a gente não percebe que nós somos pecadores. E aliás, na nossa evangelização, muito rápido a gente vai para o evangelho. Para dizer, olha, Jesus morreu por você e tal, Jesus veio para te salvar. E às vezes a pessoa não tem noção nenhuma que ela foi perdida, né? Jesus é a salvação. Alguém diz, mas quem diz que eu estou perdido? Eu tenho casa, dinheiro, trabalho bom. Olha para a sua vida e diz, você está mais apertado financeiro do que eu, você tem a saúde pior do que a minha, você é mais feio do que eu. Como assim que você tem a salvação e eu estou perdido? Eu estou bem, meu caro. Então a gente precisa primeiro ir para a lei e mostrar o quanto que a pessoa quebra a lei, porque todos nós quebramos. Tiago disse, se alguém quebrar um tio da lei, quebrou toda a lei, toda a lei, toda a lei. Uma vez que quebrou a lei, você não pode deixar aí, porque a lei é como se fosse a vara da disciplina. Mas a vara por si só não resolve, tem que ter esperança. Não adianta você sair daqui só convicto de que você é pecador. E aí, o que eu faço com o meu pecado? Tem solução para o seu pecado. Existe uma pessoa para você, que é externa a você, mais do que um conceito, é alguém, um ser real, que é Jesus Cristo. Creia nele. Então percebe, a lei nos mostra que nós somos pecadores, para que nós sejamos levados a Cristo. Essa é a função da lei, nos conduz a Cristo. Olha lá o verso 25, ó. Nesse sentido, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A gente não fica subordinado ao aio para sermos salvos. A gente não está mais debaixo da lei cerimonial que mostrava a nossa pecaminosidade. Não, nós encontramos Cristo como a nossa redenção. Mas a segunda função da lei é refrear o mal no mundo. A lei, aquela ideia de consciência de Romanos 2:15, diz que ela acusa, ela faz com que a nossa mente nos acusa ou nos absolve. Irmão, se não houvesse uma valorização do que é bom em detrimento daquilo que é mal, a sociedade ia cada vez pior. Então esses princípios de tentar ter uma lei civil, por que a lei não diz assim, olha, se você roubar, você vai ganhar mais, tá? Porque você foi esperto, conseguiu roubar de alguém? Não, ainda não, né? Está quase lá, está quase lá, ainda não. É o conceito de quê? Dessa lei moral, que rege a sociedade, preservando. A lei é também um instrumento da graça comum de Deus para frear a maldade do coração. Porque nós entregues a nós mesmos sem nenhuma lei, nós fazemos coisas terríveis. O seu filho sem nenhuma lei dentro de casa é um anjinho? Só os seus, porque o do pastor não é não. Não, lei faz parte para refrear, E terceiro uso da lei, então, é o lei apontar para a santificação.
Uma vez salvos pela fé, nós somos santificados. E nós só somos santificados obedecendo os mandamentos de Deus. Se alguém chegar assim, tá pastor, e agora que eu fui salvo, como é que eu vivo? Eu vou dizer para ele, ó, vai adulterar, vai furtar, vai matar. Não vou. Vou dizer para ele, você precisa ter uma vida casta, precisa ter isso. Da onde eu estou tirando isso? Da lei. Percebe? Então a gente dizer que nós não estamos debaixo da lei, é a gente cair no antinomismo. Judas diz, pessoas que transformam em libertinagem a graça de Deus. Eu e você não podemos transformar em libertinagem essa graça preciosa de Deus. Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir e veio nos dar a motivação para que nós possamos nos voltarmos para a lei com o coração gratos a ele. Vamos orar? Então, 3 usos, só fechando, 3 usos da lei: apontar para Cristo, refrear o mal no mundo, ser instrumento de santificação. Os tipos de lei: moral, civil e cerimonial. Civil e cerimonial deixam de existir. Moral sempre existiu dentro dessa função: apontar para Cristo, refrear o mal e ser instrumento de santificação. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Deus, obrigado porque Tu és santo e a Tua lei revela quem Tu és. Obrigado porque nós ficamos encantados com a perfeição do Senhor revelado na lei do Senhor. Por isso, Deus, nos faça ansiar o dia que nós iremos plenamente cumprir essa lei, não por causa de nós, mas porque nós teremos sido plenamente libertos do pecado, por causa da obra que Cristo Jesus já fez na cruz do Calvário. Até lá, nos faça alegrar no fato de que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. O Senhor nos livrou da condenação, nós já somos mais do que livres ou mais do que justificados, ó Pai. Mas obrigado porque o Senhor não nos libertou para que nós voltássemos de novo para o pecado, de modo nenhum. A libertação que o Senhor tem promovido na nossa vida é uma libertação contínua dos nossos maus hábitos, da nossa natureza pecaminosa e das garras de Satanás. Por isso nos faça, ó Deus, voltar-se sempre para o crer e observar tudo aquilo que o Senhor tem ordenado. Oramos no nome daquele que é o cumpridor perfeito da lei, no nome de Jesus Cristo. Amém.